Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos resolver mais uma questão de aplicação das leis de Newton usando blocos. Vamos lá para a nossa lousa digital. Tá aí. Leitura com bastante atenção. No esquema da figura abaixo, os três corpos de massas idênticas M estão ligados por fios de massas desprezíveis e não existe atrito entre nenhuma das superfícies. Se o fio que une os corpos 2 e 3 se rompe, qual a relação entre as acelerações do corpo 1 antes e após o rompimento do fio? Qual a relação? Espera aí, vamos organizar a nossa vida. Qual a relação? Relação, quociente e divisão são todos sinônimos. Ele vai te falar quem são o numerador e o denominador. É na ordem que ele citar, ok? Então, qual a relação entre as acelerações do corpo 1 antes do rompimento do fio e após o rompimento do fio? Se eu chamar a aceleração do corpo 1 antes de A e após de A', ele quer A sobre A', certo? A vai ser a aceleração do corpo 1 antes do rompimento do fio, que é exatamente a figura original. Então aqui é antes. E a linha é a aceleração do corpo 1 após o rompimento, que a figura como seria? É só excluir esse corpo 3, porque o fio que se rompe é o fio que liga os corpos 2, o fio que liga o corpo 2 ao corpo 3. Então vai ser uma figura assim, né? Onde aqui é após o rompimento do fio. A aceleração antes do rompimento, A após o rompimento. A linha, eu quero A sobre a linha, é isso que ele quer. Todos os corpos, volta lá para cima, todos os corpos têm massas idênticas que ele está chamando de M, certo? Muito bem. Pessoal, como ele não tem interesse nas trações, eu vou apenas encontrar a aceleração. O que eu posso fazer para encontrar cada aceleração antes e após de uma forma mais simples? Eu vou considerar os corpos como se fossem um só, porque dessa maneira eu diminuo o número de forças, certo? Então vai lá, vamos fazer aqui devagarzinho, olha só. Antes do rompimento, essa figura à esquerda, quais são as forças? No corpo 1, peso de 1, exercido pela terra, vertical e para baixo. Normal de 1, perpendicular ao apoio horizontal, a normal é vertical. Mas o corpo 1 nem sobe nem desce. Na vertical ele está em equilíbrio, logo essas forças estão se equilibrando. Além disso, tem o peso do corpo 2 e o peso do corpo 3, certo? Eu não falo das trações porque eu estou considerando os três como um só. Veja então que das quatro forças, normal 1, peso 2 e peso 3, normal 1 e peso 1 se equilibram. Quem resulta para os três corpos como um só são essas duas forças, peso 2 e peso 3, que estão no mesmo sentido. Então a resultante é a soma dos módulos, certo? Então vai. Segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Aqui eu estou considerando os corpos 1, 2 e 3, fazer assim para ficar bem claro para você, certo? Bom, vai lá. Quem que é a força resultante para a situação de antes do rompimento do fio? Peso 2 mais peso 3. Peso 2 mais peso 3. Por que eu somo? Porque as forças estão no mesmo sentido. A massa é a soma de todas as massas, 3m, vezes a aceleração. Só que os pesos são iguais. Peso 2 é m vezes g, peso 3 é m vezes g, igual a 3m vezes A. M cai fora e eu vejo que a aceleração antes do rompimento do fio é G mais G, 2G sobre 3. Essa é a aceleração antes do rompimento, certo? Agora, após o rompimento, tá aqui, quais são as forças? Peso de 1 exercido pela terra, vertical e para baixo. Normal de 1 perpendicular ao apoio, corpo 1 nem sobe nem desce, na vertical essas forças se equilibram, né? Está em equilíbrio na vertical, e tem o peso do corpo 2. Para os dois corpos como um só, eu tinha três forças, normal de 1 e peso de 1 se equilibraram, quem resulta é o peso 2. Essa é a situação após, vamos organizar aqui. Após, espera aí, calma. Após, e eu estou considerando os corpos 1 e 2 como se fosse um só, certo? Aqui, ó, os corpos 1 e 2. Segunda lei de Newton, vai, um pouco mais de espaço.
Força resultante em módulo é a massa vezes o módulo da aceleração. Quem que é a força resultante agora? Vem aqui. É só o peso de 2. Peso de 2. A massa, agora só tem os corpos 1 e 2. Quem é a massa? 2m. E a aceleração, a linha, certo? Peso 2 é m vezes g, igual a 2m vezes a linha, que é a aceleração do corpo 1 após o rompimento. Muito bem. A massa, mais uma vez, cai fora, m, e eu fico com a linha igual a g sobre 2. Muito bem. Encontrei a aceleração antes do rompimento, tá aqui. 2g sobre 3. Encontrei a aceleração depois do rompimento. G sobre 2. Agora eu vou fazer o que ele pediu. Ele quer que você divida a aceleração do corpo 1. Por que ele falou o corpo 1? Poderia falar o corpo 2 também, pessoal. Por quê? Porque 1 e 2 se movimentam juntos. O corpo 3 não dá, porque ele não participa. Depois que o fio que liga os corpos 2 e 3 se rompe, o corpo 3 está fora. Então ele poderia ter falado a aceleração do corpo 2, certo? Essa aceleração A que eu estou calculando aqui, e essa aceleração A' é a aceleração do sistema de cada situação. Na situação antes, essa aceleração A é a aceleração do sistema e a aceleração de qualquer um dos 3 corpos. Essa aceleração A', deixa eu arrumar aqui para ficar mais legal, dar uma caprichada aqui. Essa aceleração A' é a aceleração de qualquer um dos 2 corpos do sistema, certo? Muito bem, então vai lá embaixo, o que é que ele quer? A fração, o quociente entre a aceleração antes e após. Como eu falei aqui, A sobre a linha. Vamos lá. Dividir. Vamos juntos. A por a linha. Certo. Aceleração A. 2g sobre 3. 2g sobre 3. Aceleração A'. G sobre 2. Então, A por a linha. Conserva a primeira fração. 2g sobre 3. Multiplica pelo inverso da segunda. 2 sobre g. G cai fora. 2 vezes 2, 4 sobre 3. Aí está A sobre a linha, 4 terços. 4 terços. Está aqui. Vamos lá marcar o gabarito. Vamos lá juntos. 4 terços. 4 terços. Você encontra na letra C. Então volta lá. E aí está gabarito, letra C. Deu para entender bem? Veja que nas duas situações, antes do rompimento do fio e após o rompimento do fio, eu achei a aceleração de uma forma mais simples, segura, porém mais simples, considerando os corpos como um só. Qual é a vantagem disso? Eu diminuo o número de forças, consigo achar a aceleração de uma forma segura e objetiva. É isso. Vou ficando por aqui, desejando aquele excelente estudo, deixando um forte abraço. Até a nossa próxima aula.